Eu reconheci os olhos dele antes mesmo de ouvir o nome. O mesmo jeito de franzir a testa. A mesma pressa disfarçada de calma. Meu coração congelou ali, entre o apito do monitor e o cheiro de desinfetante. A ficha dizia, Dr. Gustavo. Mas eu conhecia aquele menino desde o primeiro choro. Era o meu filho. O filho que não me via há 17 anos. O filho que jurou que nunca mais queria me ver. E que agora estava parado diante da minha cama de hospital, com um estetoscópio no pescoço. Meu coração nas mãos. Eu não chorei. Não ali. Minha garganta travou como se todas as palavras que eu guardei durante quase 2 décadas tivessem virado pedra. Não era sonho. Não era castigo. Era ele, ali, ponto vivo, adulto e médico. Mas talvez você precise entender como chegamos até aqui. Meu nome é Lourdes. Tenho 78 anos e aprendi com o tempo a não esperar por ninguém, nem por telefonema, nem por abraço, nem por visita no domingo. Depois que meu filho foi embora, passei a viver no modo sobrevivência. Não foi fácil, mas foi o que sobrou. Tive que aprender a cozinhar só para mim, a sentar à mesa e encarar a cadeira vazia. A ouvir o silêncio da casa sem responder, tô indo, meu filho. Ele saiu jovem, com 20 e poucos anos, cheio de raiva, de sonhos, de palavras pesadas que jogou em mim como quem atira para se salvar. Disse que eu só sabia cobrar, controlar, atrapalhar. Disse que ia embora e que um dia eu ia ver o homem que ele seria. De longe, eu também fui dura. Disse que ele era ingrato, que estava cuspindo no prato, que ele ia se arrepender. Disse palavras que doem até hoje só de lembrar. Mas quando a porta bateu, quem ficou fui eu. Fiquei com o som da última mala descendo, a escada. Fiquei com os chinelos dele jogados debaixo da cama, com a toalha que nunca mais molhou, com o cheiro dele nos armários, com a culpa, com a saudade. Com a certeza de que ele nunca mais ia voltar. Os primeiros meses, eu ainda esperava. Guardava as cartas dos bancos com esperança de encontrar o nome dele. Olhava todo o número desconhecido no visor do telefone, achando que seria ele. Depois, parei de esperar. Não porque a saudade diminuiu, mas porque esperar começou a doer mais do que lembrar. A vida virou rotina. A casa, um depósito de lembranças. A janela, meu contato com o mundo. As vizinhas vinham e contavam dos filhos formados, casados, dos netos que corriam pelo quintal. E eu sorria, fingindo que estava tudo bem, que era escolha minha viver sozinha. Mas ninguém escolhe ser esquecida. Fui diminuindo, fisicamente e por dentro. Minha coluna entortou, minhas mãos tremeram, meus olhos cansaram. Mas era por dentro que mais doía. Até aquele dia. Acordei cedo, como sempre. Fiz chá de camomila. Troquei os lençóis. Depois do banho, senti um aperto no peito. Era diferente. Não era ansiedade, nem tristeza. Era físico. Profundo. Tentei sentar, mas minhas pernas falharam. Tudo girava. Lembro da toalha caindo no chão. Da visão escurecendo. E depois, só o som da ambulância. Disseram que foi um infarto leve, mas nada é leve quando se acorda sozinha num hospital. Com tubos enfiados, enfermeiras apressadas, rostos desconhecidos que te chamam de senhora, mas não sabem teu nome. Passei dias ali, entre exames, monitores, refeições frias
e à espera por algo que eu já nem sabia mais nomear. Quando vi aquele homem entrar, com um jaleco branco e olhos que eu conhecia, o tempo parou. Ele lia uma ficha. Não me viu de imediato, mas eu vi. E naquele instante, entendi que o destino não esquece ninguém. Por mais que a gente tente esconder a dor, fugir das lembranças ou fingir que não sente, uma hora, a vida faz a gente encarar o que ficou pendente. Meu filho, o menino que eu embalei nas noites de febre, o rapaz que eu vi crescer tropeçando nas próprias ambições, o homem que virou as costas e nunca mais olhou para trás, agora estava ali, cuidando de mim, sem saber que o coração que ele tentava monitorar era o mesmo que ele partiu anos atrás. Ele demorou a levantar os olhos da prancheta, talvez por cansaço, talvez por hábito, ou talvez porque não imaginava que veria naquele leito comum de hospital público o rosto da mulher que ele passou a vida tentando esquecer. Quando finalmente me olhou, não houve choque, nem expressão, nem raiva, só um segundo de pausa. Como se o tempo desse espaço para a respiração que vinha pela metade. Eu continuei calada. Não sabia se ele me reconhecia de verdade. Talvez visse apenas mais uma senhora frágil, mais uma ficha entre tantas. Mas havia algo no olhar dele, um tropeço breve, uma hesitação entre as sobrancelhas, como quem vê um fantasma, mas prefere fingir que é só cansaço. Ele checou os exames, mediu minha pressão, tocou meu pulso com uma leveza quase ensaiada. Nenhuma palavra além dos protocolos médicos, nenhum gesto fora do necessário. E eu, ali, fingindo ser apenas mais uma paciente. Me perguntando como é que a vida tinha conseguido juntar dois corações partidos no mesmo quarto, um por conta da idade, o outro por causa do silêncio. Depois que ele saiu, chorei em silêncio. Não era tristeza nem alegria, era peso. Um alívio amargo por ver que ele estava vivo. Bem, médico. Mas ao mesmo tempo, a dor de ver que aquilo não apagava os anos em que fui excluída da vida dele. Não existia abraço que devolvesse o tempo. E naquele momento, nem abraço existia. Na noite seguinte, ele voltou com outros médicos. Falavam de protocolos, de alta possível, de retorno para casa. Dessa vez, ele evitou me encarar. Falava olhando os papéis, nunca para mim. Mas antes de sair, quando os outros já estavam no corredor, ele olhou por cima do ombro. Foi rápido, quase imperceptível. Mas havia um pedaço do menino que eu conheci naquele gesto. O menino que vinha no meu quarto pedir desculpas. Depois de um castigo, o mesmo que, mesmo ferido de orgulho, ainda me esperava na porta quando eu demorava do mercado. Voltei para casa 2 dias depois. A vizinha foi me buscar. Disse que os médicos foram atenciosos, que pareciam conhecer meu histórico. Eu não disse nada. Nem mesmo ela sabia da conexão. Passei os dias seguintes em silêncio. A casa, mais quieta do que nunca. Cada canto parecia ecoar o que não foi dito, o que ficou preso na garganta, o que o tempo não curou. À noite, encostada na janela, me pegava revendo os traços do rosto dele na memória. O que mudou? O que ficou? O que ele teria sentido ao me ver? Se sentiu algo. Até que, uma semana depois, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro, havia uma receita assinada, e junto dela, um bilhete com a letra dele. Dizia que os exames estavam estáveis, que eu precisava tomar cuidado com o sal,
e que ele havia deixado o número do consultório, caso eu precisasse de algo. Não havia mãe, não havia desculpa, mas havia um gesto, um fio, tênue, entre passado e presente. E eu sabia. Era o começo de alguma coisa. Talvez não o reencontro que eu imaginei durante todos aqueles anos. Mas algo. Guardei o bilhete na gaveta da cabeceira. Não liguei. Não respondi. Esperei. Na semana seguinte recebi um potinho de sopa pela vizinha. Disse que um rapaz alto e educado havia deixado, dizendo que era para Senhora Lourdes. Ela achou que era um favor da farmácia. Mas eu sabia. Aquele cheiro, aquele tempero, era a sopa que eu fazia quando ele ficava gripado aos 10 anos. Corte pequeno, pouco sal, coentro no ponto. Receita que nunca foi escrita, mas que ele guardou. E que agora, tantos anos depois, voltava pela porta da frente. Sentei na cadeira de balanço e tomei cada colher com uma mistura de dor e ternura, como se, a cada colherada, eu digerisse um pedaço da mágoa. Nos dias seguintes, comecei a cuidar melhor de mim. Fazia as caminhadas até a calçada, regava as plantas, tomava o remédio na hora. Não porque tinha esperança, mas porque, pela primeira vez em anos, eu sentia que ainda havia algo meu no mundo. Alguém que lembrava. E então, numa tarde chuvosa, bateram na porta. Era ele, sem jaleco, sem ficha, sem máscaras. Apenas ele. Com os olhos que agora não fugiam mais dos meus. Com um guarda-chuva fechado nas mãos. E uma respiração pesada de quem carrega mais do que a chuva no casaco. Ficamos nos encarando por segundos, longos demais. Nem entrada, nem adeus. Só o que sobrou entre o que fomos e o que ainda poderíamos ser. Ele não disse nada quando eu abri a porta. Nem eu. Ficamos ali, dois estranhos que se conheciam demais. A chuva escorria pelo guarda-chuva ainda fechado, fazendo poças no chão da varanda. O tempo parecia parado, como se o mundo estivesse esperando que um de nós quebrasse o silêncio. Mas ninguém falou. Só depois de um tempo, com um gesto lento, ele estendeu um pacote de papel pardo. Eu reconheci o cheiro antes mesmo de abrir. Pão de milho, do tipo que eu fazia todo sábado de manhã. Quente, recém-saído do forno. Recebi como quem recebe um abraço. E talvez fosse isso mesmo. Um pedido de desculpas sem palavras. Abri caminho para ele entrar. Ele hesitou por um segundo, como se ainda estivesse pedindo permissão. Mas entrou. Sentou-se na poltrona que um dia foi do pai dele. Olhou ao redor. A casa tinha mudado pouco. Os móveis antigos ainda estavam ali. A foto dele pequeno, ainda emoldurada na parede. A mesa de canto com a toalhinha de crochê desbotada ainda guardava os mesmos bibelôs. Ele olhou aquilo tudo com uma expressão que eu não consegui decifrar. Talvez saudade, talvez vergonha. Fui até a cozinha, servi 2 cafés. Quando voltei, ele ainda estava imóvel, com as mãos no colo, olhando pro nada. Entreguei a xícara sem dizer nada. Tomamos café juntos, como quem reaprende a estar no mesmo espaço. Como se o tempo tivesse virado um animal arisco e a gente soubesse que qualquer movimento brusco podia espantá-lo de novo. Aos poucos ele foi se soltando. Olhou minhas mãos. Me perguntou se eu ainda sentia dor nos joelhos. Comentou sobre a cor das paredes. Disse que parecia menor. Eu sorri. Não porque fosse engraçado, mas porque era familiar. Aquela voz,
Aquele jeito de mudar de assunto para não dizer o que realmente sente. Ficamos juntos até a chuva parar. Ele se levantou, colocou o guarda-chuva debaixo do braço e disse que voltaria outro dia. E eu apenas assenti, porque palavras demais, naquela hora, teriam quebrado tudo. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez trouxe frutas. Sentamos no quintal, ele me ajudou a podar uma planta que andava esquecida. Falamos de remédios, de clima, de vizinhos. E então ele se calou por um tempo longo. Ficou olhando o chão. Como se estivesse lutando com algo dentro dele. Foi quando ele disse que o pai dele tinha morrido sem que os dois se falassem. E que ele carregava aquilo até hoje. Disse que não queria que acontecesse de novo. Meu peito apertou. Não chorei, mas por dentro, tudo em mim tremia. Toquei na mão dele com cuidado, e ele não afastou. A partir daquele dia, ele começou a vir mais vezes. Não falávamos sobre o passado diretamente, mas o passado estava sempre ali. No modo como ele me servia o café. No modo como me esperava terminar uma frase. No modo como olhava para os retratos antigos, com um silêncio, que doía mais do que qualquer grito. Certa tarde ele apareceu com uma sacola. Tirou de dentro um caderno. Era o meu caderno de receitas. Aquele que eu achava que tinha se perdido na mudança. Ele disse que havia guardado sem querer. E que relia de vez em quando. Que ali estava tudo que ele lembrava de mim. Cada anotação, cada rabisco com medida a olho, cada mancha de óleo. Era a minha presença nas noites em que ele achou que tinha me apagado da vida dele. Aquilo me desmontou. A gente não se reconcilia de uma vez. Reconciliação é um caminho lento, feito de pequenos atos, feito de escuta, de repetir. Histórias antigas com menos dor. De saber que o outro também carrega mágoas, mas ainda assim escolheu voltar. Naquela noite, ele ficou até mais tarde. Ajeitou um quadro torto na parede. Consertou o trinco da janela. Me ensinou a usar o celular, novo que a vizinha tinha me dado. E quando foi embora, me deu um beijo na testa, do tipo que não se dá em qualquer um. Era o mesmo beijo que ele me dava quando era menino, depois de um desenho, depois de uma história antes de dormir. Fechei a porta devagar, sentei na poltrona e chorei, dessa vez de alívio, porque parte de mim ainda era mãe e parte dele ainda era meu. Nos dias que seguiram, tudo parecia igual. Mas tudo era diferente. As paredes da casa não mudaram. A mesa ainda era pequena demais para dois e grande demais para uma. Mas havia outra energia ali. Como se, aos poucos, a vida estivesse voltando com passos silenciosos. Ele vinha nos fins de tarde. Às vezes trazia pão. Às vezes só sentava. Às vezes trazia silêncio. E esse, curiosamente, foi o mais confortável de todos. A gente não precisava mais preencher o tempo com conversa. Bastava dividir o mesmo espaço, ele no sofá, eu na poltrona. Uma novela passando na televisão, mas ninguém realmente assistindo. O som da chaleira apitando e o coração, finalmente, encontrando algum descanso. Teve um dia em que ele ficou mais tempo. A noite chegou e ele não foi embora. Dormiu, no antigo quarto, o mesmo que foi dele e que agora abrigava caixas com lembranças que eu nunca tive coragem de doar. Na manhã seguinte fiz mingau. Ele comeu em silêncio. Disse que ainda lembrava do cheiro, mesmo depois de tanto tempo. Naquele momento, eu soube que tinha algo que ele nunca perdeu. A memória do cuidado. E era isso o que restava entre nós.
Não respostas nem pedidos de perdão formais, mas o cuidado, o gesto de trazer frutas, de lembrar do sal no arroz, de me ajudar a trocar a lâmpada da varanda. Um dia me levou até o consultório dele. Apresentou como minha mãe. Disse aquilo olhando nos meus olhos, sem vergonha, sem ensaio. E ali, naquele instante, eu entendi que a distância que nos separou por tantos anos estava finalmente sendo vencida. Não por grandes discursos, mas por presença. Porque às vezes a maior reconciliação é essa: estar, voltar, ficar. Numa tarde de sábado, ele chegou, mais cedo. Trouxe uma torta que ele mesmo tentou fazer. A massa estava dura, o recheio faltava sal, mas era sem dúvida a melhor torta que já comi. Depois do café caminhamos pelo quarteirão. Ele me deu o braço como fazia quando era criança. Falamos da vida, dos planos. Ele disse que pensava em comprar um terreno, talvez construir uma casa com espaço para mim. Disse como quem testa, mas nos olhos havia certeza. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que ainda fazia parte de alguma coisa. Que não era apenas lembrança, que ainda era escolha. No domingo seguinte, ele me levou para almoçar fora. Escolheu um restaurante simples, com comida caseira. Me olhou durante a refeição como quem tenta recuperar todos os anos que não esteve ali. E eu deixei ele me ver. Com os cabelos brancos, com as rugas que chegaram sem permissão, com o jeito manso que a solidão ensinou. Na volta paramos na banca da praça. Ele me comprou uma revista antiga, como fazia quando eu terminava as compras da feira. Você ainda gosta de palavras cruzadas? Ele perguntou. E eu sorri, porque ali, naquele gesto pequeno, estava todo o reencontro. Sentamos no banco da praça. Ele tirou do bolso uma foto antiga. Eu com ele no colo, recém-nascido. Disse que guardava na carteira desde os 17 anos. Mesmo nos anos em que disse que não queria me ver. Ali, sentados sob a sombra de uma árvore antiga, entendi que o amor não morre. Ele se cala, mas às vezes, mas não morre. A luz da tarde foi se desfazendo. O céu mudou de cor devagar, como se soubesse que aquele era um momento raro. E naquele fim de dia, com o vento leve batendo no rosto, senti paz. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque estávamos juntos. E no fim, talvez seja só isso que a gente quer. Ser lembrado, ser procurado, ser reencontrado. Porque o tempo passa, o corpo enfraquece. Mas o que a gente ama de verdade encontra o caminho de volta. Sempre encontra. Essa história tocou seu coração. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar histórias que curam, que emocionam, que lembram o valor das pessoas simples, dos reencontros inesperados, dos gestos que transformam. Ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa de esperança, porque às vezes a gente não precisa de muito, só de alguém que volte.